Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de Probabilidade 2 nós iremos aprender sobre estatísticas de ordem. Serão 4 tópicos na aula de hoje, começando pelas próprias estatísticas de ordem. Sejam x1, x2, pontinho, pontinho, xn, variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, com distribuição D, função de densidade de probabilidade f e função de distribuição acumulada f maiúsculo. Definam x1 subscrito parêntese 1, o menor valor entre x1, x2 e xn. X parêntese 2, o segundo menor valor entre x1, x2, pontinho, pontinho, xn. X parêntese j, o jésimo menor valor entre x1, x2, pontinho, pontinho, xn. E finalmente x parênteses n, o maior valor entre x1, x2, pontinho, pontinho, xn. Estes valores ordenados são denominados de estatística de ordem, correspondente às variáveis aleatórias x1, x2, pontinho, pontinho, xn. Em outras palavras, x parênteses 1, x parênteses 2, pontinho, pontinho, x parênteses n são os valores ordenados dessas variáveis x1, x2, xn. Observação: os valores extremos x parênteses 1 e x parênteses n são frequentemente os mais interessantes, pois eles são respectivamente o mínimo e o máximo. Então, x parênteses 1 é o mínimo de x1, x2, pontinho, pontinho, xn, e x parênteses n é o máximo de x1, x2, pontinho, pontinho, xn. Vamos ao primeiro exemplo de hoje. Se x1, x2, pontinho, pontinho, x5 são variáveis aleatórias i e d a um exponencial com parâmetro lambda, calcule e tenha a probabilidade do mínimo dessas 5 variáveis serem menores ou iguais. O mínimo ser menor ou igual que A, o máximo, item B, ser menor que A. Lembrando que se x segue um exponencial lambda, então esta aqui é a sua função de distribuição acumulada, e esta aqui é a sua função de sobrevivência. Caso a turma não tenha visto em probabilidade 1, a função de sobrevivência nada mais é do que 1 menos a função de distribuição acumulada. Para o item A, nós temos que a probabilidade do mínimo ser menor ou igual que A. Notem, o mínimo ser menor ou igual que A não dá muita informação sobre o comportamento interno destas variáveis. Se nós fizermos, por exemplo, ou fizermos, no caso, 1 menos a probabilidade do mínimo, usando a propriedade, o teorema lá da probabilidade, essa probabilidade, pelo complementar, 1 menos a probabilidade do mínimo, de x1, x2, x5 ser maior ou igual que A, nós temos o quê? Se o mínimo de x1 a x5 é maior que A, é porque x1 é maior que A, x2 é maior que A, pontinho, pontinho, e x5 é maior que A, que está dado por essa expressão, 1 menos isso. Mas são variáveis independentes, então a probabilidade da conjunta é o produto das marginais, então vai ficar 1 menos, abre colchete, probabilidade de x1 maior que A, que multiplica a probabilidade de x2 maior que A, pontinho, pontinho, a probabilidade de x5 maior que A. Fecha a colchete. Mas como elas são I e D identicamente distribuídas, nós podemos pegar uma delas e elevar a 5, o que foi feito aqui. A probabilidade de x1 ser maior que A é a definição da função de sobrevivência de x1 avaliada no ponto A. No caso, elevado a 5, usando propriedade de potência, primeiramente, substitui que a função de sobrevivência poderia ter feito aqui 1 menos a FDA, daria no mesmo. Está aqui, usando agora sim propriedade de potência, vai descer esse 5, multiplicando o que está sendo elevado, vai resultar nisso aqui. Observem que, olhando para essa definição, primeiramente, relembre que a probabilidade de algo, digamos, de Z menor ou igual que A, é a definição da FDA de Z. No caso, isso aqui é a definição da FDA do mínimo. E a FDA desse mínimo resultou nisso daqui. Então, a gente já está bem conhecido, bem tarimbado com núcleos, com FDP, com FDA, com FGM. A gente pode identificar que isso aqui é a função de distribuição acumulada de um exponencial. Isto é, ou no caso, observem que o mínimo de x1, pontinho, pontinho, x5 segue um exponencial de parâmetro 5 vezes lambda. Isso aqui
f de A avaliado no ponto A. O A deixou A sozinho. O que sobrou são os parâmetros da exponencial. Para o item B, nós temos que a probabilidade do máximo ser menor ou igual que A. Essa aqui informação já é importante. Se o máximo é menor ou igual que A, é porque todos os valores são menores ou igual que A. Então, essa é a probabilidade de x1 menor ou igual que A, x2 menor ou igual que A e pontinho, x5 menor ou igual que A. Como são independentes, essa conjunta pode ser dividida em marginais. Então, a probabilidade de x1 menor ou igual que A, que multiplica a probabilidade de x2 menor ou igual que A, pontinho, a probabilidade de x5 ser menor ou igual que A. São identicamente distribuídas, basta pegar uma delas e elevar a 5. Ah, mas o que é isso aqui? O que é a probabilidade de x1 menor ou igual que A? Ah, isso aqui é a definição de uma função de distribuição acumulada de x1 avaliada no ponto A, que é dada por esta expressão. Então, a probabilidade do máximo de 5 variáveis exponenciais ser menor ou igual que A é dada por esta expressão. Aí substitui quem for o A de interesse. Segundo tópico de hoje, distribuição das estatísticas de ordem. A FDP conjunta de x parênteses 1, x2 parênteses 2, x parênteses 1, x parênteses 2, pontinho, x parênteses n, é dada por esta expressãozinha aqui. A demonstração a turma pode encontrar na bibliografia da aula ou do curso de maneira geral. Eu não vou demonstrar isso porque não agrega muito na formação da turma. Então, essa é a FDP conjunta das estatísticas de ordem. E a FDP marginal da jésima estatística de ordem x parênteses j é dada por esta expressão. Também pode ser encontrada na bibliografia do curso. Para x parênteses 1, que é o mínimo, e x parênteses n, que é o máximo, a FDP em 2 anterior pode ser escrita, respectivamente, da seguinte forma. Isso aqui é a função densidade de probabilidade do mínimo e esta aqui é a função densidade de probabilidade do máximo. Exemplo 2. Nós dizemos que uma variável aleatória possui uma distribuição exponencial truncada de parâmetros lambda maior que θ, lambda maior que zero e θ maior que zero, que a notação é x segue é t, lambda θ, se sua FDP é da forma f de x, lambda, exponencial de menos lambda, x menos θ. Indicador de x, ou suporte de x, de θ a lambda. É uma distribuição que certamente a turma irá trabalhar com ela em inferência estatística. Seja x1, x2, pontinho, xn, uma amostra aleatória de uma exponencial truncada de parâmetros 1 e θ. Isso aqui é o exercício. Encontra a FDP de y, que é o mínimo de x1, x2, pontinho, xn. Primeiramente, é importante saber que, se x segue uma exponencial truncada lambda θ, então a FDA é dada por esta expressão, a esperança de x é dada por esta expressão e a variância é dada por esta expressão. Notem que x, essa exponencial truncada lambda θ, pode ser escrito como x igual a um z mais θ, em que este z é uma exponencial de parâmetro lambda. Então vamos voltar ao exercício. Para encontrar a distribuição de y, nós podemos utilizar a técnica da FDA, da seguinte forma. Como eu mencionei há umas 2 aulas, tem umas 5 técnicas para encontrar a distribuição de uma função de variáveis aleatórias. Estatísticas de ordem são funções de variáveis aleatórias. E na penúltima aula eu falei que existe a técnica da FGN e da FDA. Da FDA eu iria mostrar com um exemplo mais prático, que vai ser agora. Então vamos lá, a gente precisa da distribuição de y. O que é a técnica da FDA? Vamos usar a FDA. Quem é g de y? Por definição, é para de y ser menor ou igual que y. Mas quem é y? É o mínimo de x1, x2, pontinho, xn, menor ou igual que y. E lembrando o primeiro exemplo, o mínimo de x1 a xn ser menor que y não traz muita informação em relação aos próprios x, ou x's. Mas se nós usamos o teorema da probabilidade, as propriedades que nós vimos lá, que vocês viram, a turma viu lá em cálculo de probabilidades 1, e nós revimos aqui em EST076, a probabilidade do mínimo ser menor ou igual que y é 1 menos a probabilidade do mínimo ser maior que y.
Por que é interessante fazer isso? Novamente, se o mínimo é maior que y, é porque todo mundo que está dentro dessa função também é maior que y. x1 maior que y, x2 maior que y, pontinho, pontinho, xn maior que y. Essa propriedade conjunta, como são variáveis independentes, a propriedade conjunta é o produto das marginais. Então, isso aqui pode ser quebrado em propriedade x1 maior que y, que multiplica por propriedade x2 maior que y, pontinho, pontinho, propriedade xn maior que y. Mas elas são identicamente distribuídas. Se tem n, basta pegar uma delas e multiplicar por elevar a n. Está feito aqui. Isso aqui é a definição de função de sobrevivência. Mas vamos supor que a gente não conhecia a função de sobrevivência. Vamos usar a função distribuição acumulada. Vamos voltar a utilizar um dos teoremas da probabilidade. A probabilidade de x maior que y é a mesma coisa que 1 menos a probabilidade de x menor ou igual que y. No caso aqui eu estou chamando de x1. Continua elevado a n. Mas o que é a probabilidade de x1 ser menor ou igual que y? Isso aqui é a FDA de x1 avaliada no ponto y. Está aqui. O n continua aqui. Agora nós vamos utilizar, lá na equação 3 eu disponibilizei, a turma essa altura já conhece, a FDA de uma exponencial truncada. Então substitui, faz a operação com menos, chega neste resultado. Propriedade de exponencialização, desce o n multiplicando esse argumento aqui, chegou nesta expressão. Então a FDA deste y, que é o mínimo de x, e esses x são exponenciais truncadas, resulta nesta expressão. Logo, que nós já conhecemos essa expressão, y segue uma exponencial truncada de parâmetros n e θ. Nós poderíamos derivar para chegar na FDP? Poderíamos. Mas se identificar a FDA é o mesmo valor. Mas nós vamos ver essa outra forma, essa fórmula completa, no próximo exemplo. Mas antes, vamos definir o terceiro tópico de hoje, distribuição da amplitude. Novamente, sejam x1, x2, pontinho, pontinho, xn, variáveis aleatórias I e D, com distribuição D, FDPF e FDAF maiúsculo. A variável aleatória R, que é o máximo menos o mínimo, o R vem de range, é denominada de amplitude das variáveis aleatórias observadas. De maneira geral, a distribuição de R pode ser obtida a partir da definição da FDA, da seguinte forma. A FDA de R, da função que é uma amplitude, por definição de R ser menor ou igual que A, é dada por esta expressãozinha aqui. Esta expressão, de maneira geral, não tem forma explícita, tem para alguns poucos casos. E um desses casos nós iremos ver agora. Mas antes, uma observação. A amplitude é bastante utilizada no controle estatístico de qualidade. É uma das áreas, é um campo de trabalho que o estatístico acaba sendo empregado. E esta área, no geral, é a indústria. Mas aqui no nosso curso nós temos uma disciplina focada somente nela. E lá vocês vão chegar lá e vão ver a distribuição, vão trabalhar com amplitude e vocês irão lembrar, olha, eu vi amplitude lá em cálculo de probabilidades 2. Finalmente, o exemplo 3. Se x1, x2, xn são variáveis aleatórias I e D uniformes no intervalo 0, 1, encontra a distribuição da amplitude, isto é, o máximo, uma função que é o máximo dessas uniformes, menos uma função que é o mínimo dessas uniformes. De 4 para A entre 0 e 1, lá naquela expressão, varia de menos infinito a mais infinito, mas sempre depende do suporte das variáveis em questão. Como é o uniforme 0, 1, vai variar de 0 até 1. Então, a FDA desta R, avaliada no ponto A, aqui é só a fórmula. Eu só substituir onde tem menos infinito a mais infinito por 0 e 1, porque vem do suporte da uniforme. Agora tem um trabalho antes de chegar nas contas. Notem como a integral não começa de imediato. Nós conhecemos a uniforme, nós conhecemos a sua FDA. O uniforme 0, 1, a FDA, ela é 0 se x, ou no caso, se o A for menor que 0. É o próprio A se o A é um valor entre 0 e 1. E é 1 se esse A é maior que 1.
Então, tem 3 casos. Aqui nós vamos trabalhar com 2 por causa do exemplo. Então, notem, como a gente vai chegar nessa... Resumir, a gente precisa particionar essa integral antes de calculá-la, por causa da definição da FDA de um uniforme. Uma dica que eu usei aqui, x mais a tem que estar entre 0 e 1. Novamente, repetindo pela 10ª vez, uniforme 0, 1. Então, esse x tem que ser menor que 1 menos a. Nós estamos assumindo que o a está entre 0 e 1. Então essa é a dica. Eu vou pegar essa integral e partir em 2. De 0 até 1 menos a, que eu busquei ele daqui, e depois de 1 menos a até 1. Que está dentro, o argumento da integral é a mesma. Agora sim, nós vamos começar a calcular essa integral. F de x mais a, ou a FDA de um uniforme avaliada no ponto x mais a, como este valor x mais a, porque vai até 1 menos a, está entre 0 e 1, é o próprio valor x mais a, definição de FDA de um uniforme. F de x é o próprio x. Vamos para a segunda integral. X mais a, e como este valor, esse x aqui, está variando entre menos 1 a a, este valor vai ser maior que 1. Vamos pensar por simplicidade. Vamos ser que o menor, vamos supor que é 1. 1 mais a já está entre 0 e 1. Vai ser no mínimo 1. Então é maior que o suporte, então isso aqui é o próprio 1. F de x é um valor que está entre 0 e 1, então é o próprio x. Pronto, ufa, agora vamos poder fazer o cálculo das integrais. Fazendo essa continha, chegamos nesta expressão. Dúvida? Refaçam primeiramente esta conta. Notem que o cálculo da integral veio aqui, ó, nessa última linha, dessa penúltima para a última. Antes foi todo um conhecimento sobre uma variável aleatória uniforme 0,1. Agora, a FDP de R é obtida derivando de G de A. Essa é, de maneira geral, a técnica da FDA. Você encontra parte da FDA e, quando chegar na última expressão, você deriva. Porque às vezes nós aprendemos, vocês aprenderam, suponho eu, lá em probabilidade 1, que a FDP é a derivada da FDA, nos casos contínuos. Assim, G de A, a função da densidade de probabilidade de R avaliada no ponto A, é a derivada em A de G de A. Fazendo aquela derivando a expressão anterior, chegamos nesta expressão. Outra coisa, a amplitude de uniforme 0,1 também vai estar no intervalo do 0,1. Então, o indicador de A é do 0,1. Outra coisa, temos um n-1. Nós já estamos experientes com gama, com beta. Nós podemos reescrever isso desta forma. Agora, notem, chegamos nisso finalmente. Essa aqui é a FDP de R, que é a amplitude de uniforme 0,1. Logo, R segue uma beta de parâmetros n-1 e 2. Finalmente, a bibliografia, as 3 entradas de sempre, em que este aqui, que eu não me canso de repetir, eu espero não me cansar, a versão digital está disponível a todos os alunos da UFJF via SIGA, plataforma Pergamo. Eu costumo usar isso porque é uma versão mais nova, mas tem as mesmas coisas. É mais um exemplo a mais, um erro tipográfico corrigido, mas as demonstrações para chegar naquelas FDPs e FDAs que é bastante interessante que a turma conheça, tem no MEA 2017, tem no ROS 2010, no ROS 2019. Dúvidas, entre em contato pelo meu e-mail profissional ou pelo próprio Google Classroom, onde vocês estão recebendo este material. Para quem estiver vendo de fora, pode acessar a minha página profissional. Sem mais, muito obrigado.